Gente, boa noite. Pode se assentar, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Como é que vocês estão, gente? Tá tudo bem? Que bom. Amados, eu estou com uma palavra no meu coração desde segunda-feira, que eu estou com essa palavra fervendo no meu coração. Quis pregar aqui, não deu certo. O Espírito Santo falava, não é a hora, te acalma. E aí, essa mensagem veio amadurecer mais quando a gente foi ministrar ontem lá em Timbiras. Nós começamos um trabalho lá, acreditamos que vai crescer, estamos estendendo o reino de Deus. E eu ministrei essa mensagem ontem, e quando eu estava voltando de lá para cá, o Espírito Santo ardendo no meu coração, ministra agora essa mensagem sobre a igreja de Codó. Todos precisam ter esse entendimento. Eles têm que ter a mente aberta para quando a tempestade vier, eles não venham cometer um erro. E eu quero compartilhar essa mensagem com vocês. Por gentileza, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Hoje de manhã Deus trouxe coisa nova. Eu penso que vai te ajudar também. O Espírito Santo hoje pela manhã acrescentou algo. Marcos capítulo 4, gente. Isso, Marcos capítulo 4. Isso. Todos acharam? E diz assim. Diz assim o texto, verso 35, gente, Marcos 4, o verso 35, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, quem é que estava dizendo? O Senhor Jesus, passemos para outra margem. Vou ler mais uma vez. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Deixa eu explicar aqui para você. Tem horas que na nossa vida nós pensamos que já é tarde também. Pastor, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. É tarde demais. Só que todas as vezes que você se deparar com situações em que você acha que é tarde demais, geralmente quando chegamos nesse nível, já estamos desesperançados, já estamos desanimados, já lutamos com as nossas próprias forças, e na nossa concepção a gente acredita que não tem mais jeito. Só que quando a gente chega nesse estágio, onde a gente quase que põe um ponto final na situação, a palavra de Jesus para nós é: passe para o outro lado. É hora de passar para o outro lado. Como assim? O que seria passar para o outro lado? É mudar a atitude, é mudar o comportamento. Quando nós achamos que já é tarde demais, nós já não oramos, já não buscamos, nos demos por vencidos, ou seja, é como se a gente jogasse a toalha. Não tem nessas lutas que o pessoal inventa aí? Quando o cara não aguenta mais, alguém vem e joga a toalha, pronto, se rendeu. Tem muita gente que está nessa situação. E a ideia de Cristo, a palavra de Cristo para essa pessoa é: você tem que passar para o outro lado. Não é que é tarde demais, é que você precisa passar para o outro lado, sair do lado da incredulidade e vir para o lado da crença. Você precisa crer, sair do desânimo, do lado do desânimo, e falar: meu Deus, eu vou lutar, não vou desistir não, eu vou partir para cima. Você vai lembrar de uma mensagem que eu ministrei há um tempo atrás, onde eu falava daquele trecho do Vale dos Ossos Secos, quando Deus pergunta para Ezequiel se era o fim, se tinha condição de viver aqueles ossos. Ele não põe um ponto final, ele prefere Deus ensiná-lo a como ressuscitar aquilo que está acabado. Ele prefere ser ensinado. E muitos de nós às vezes preferimos ficar do lado da derrota do que passar para o outro lado.
acreditar que é um ponto final, que não tem mais jeito, que o negócio piorou, já era, do que falar: meu Deus, quer saber, eu vou lutar, e o Senhor vai reverter esse quadro, e o Senhor vai mudar essa história bem aqui. O diabo quer que eu fique desse lado de cá, aceitando completamente no meu coração que é o fim, que já era. E Deus quer que eu passe para o outro lado, dizendo: eu quero que você lute, eu não quero que você fique titubeando, será que eu fico lá, fico aqui? Não, vem para o outro lado. É do outro lado que eu faço maravilhas. É quando você sai da incredulidade e começa a fazer o que você precisa fazer, é que eu posso operar. E tem muita gente que não entendeu. Só é tarde para quem não passou para o outro lado. Só não tem jeito para quem não passou para o outro lado. Então tem muitas pessoas que precisam ter essa compreensão. Quando você chega no estágio onde você acha que não tem jeito, é hora de passar para o outro lado. É sinal que você está do lado errado. Por isso você está sem esperança. Eu não sei se isso já acontece com você, mas geralmente quando eu estou meio sem fé, quando eu estou meio desanimado, eu começo a ler a Bíblia. Irmão, não sei se é assim com você, mas comigo, eu começo a ler a Bíblia e me dá uma injeção de ânimo. É como se instalasse, e como Deus desse um tapinha na minha cara assim. E eu falo: meu Deus, por que eu estou desanimado? Olha isso aqui. Por que eu estou para baixo? Olha o que está escrito aqui. E aquilo logo me dá uma injeção de ânimo. O que é isso, pastor? É quando eu estou passando de um lado para o outro. Você consegue compreender isso? Tem gente que quer viver milagres, mas não sai do lado que está do lado errado. Se você quiser viver transformação, se você quiser o poder de Deus, você tem que passar para o outro lado. Sair do lado das coisas erradas, da malandragem, da esperteza, e vir para o lado onde tudo anda de maneira correta, sincera, transparente. Tem gente que acha que não é errado quando você conta meias verdades. Cuidado. Eu já vi muita gente ficar tentando ocultar a verdade. Ah, pastor, se eu falar toda a verdade, pastor, estou dentro d'água. Se eu falar toda a verdade, eu perco o meu casamento. Se eu falar toda a verdade, pastor, eu perco o meu emprego. Então eu contei só metade da história. Irmão, não adianta. Quando você faz isso, a omissão também é pecado. Você não passou completamente para o outro lado. E a Bíblia Sagrada diz: a verdade, que aquele que fala a verdade manifesta a justiça de Deus. E você não entendeu isso. Contou meias verdades. É que nem aquele cara que está traindo a esposa, e aí a esposa indaga: e aí, você me traiu? Não, não foi uma traição, não, só foi um beijo. Já fez um monte de coisa. Mas você ficou quanto tempo com essa pessoa? Não, só saiu uma vez. Um ano inteiro com a pessoa. Ele contou a verdade? Contou meia verdade. Você não passou para o outro lado, irmão. Deus não tem como operar. E é nessas horas que a gente começa a clamar, porque a gente começa a perceber que Jesus não está no barco com a gente. Você vai entender onde eu quero chegar. A importância de você passar do lado que você está e vir para o outro. Tem gente que está enrolado na vida porque não falou toda a verdade, irmão. Tem gente que está enrolado com a vida amarrada até hoje porque não foi verdadeiro, não foi sincero, escondeu verdades, e por isso a sua vida ficou travada. Você não passou, não saiu daquele lado. E olha só o que isso vai pesar para você. Presta atenção que mais à frente você vai entender. Aí o verso 36 diz assim: e eles deixando, eles quem? Os discípulos. E os discípulos deixando a multidão, o levaram consigo. Levaram quem? Jesus, assim como estava no barco. Vou ler novamente para a gente entender. Verso 36. E eles, os discípulos, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Perceba que para os discípulos levarem Jesus com eles, era necessário eles deixarem a multidão. Irmão, hoje não é diferente. Você quer Jesus com você? Você vai ter que deixar a multidão. Pastor, seja mais claro, o que seria deixar a multidão? Deixa a opinião dos outros de lado. Você está muito preocupado com o que os outros pensam, só que isso vai lhe custar
você andar sem Jesus. Você não vai levar Jesus com você. E quantas pessoas, irmão, vêm à igreja, ouvem a pregação e vão sozinhos para casa, porque infelizmente estão preocupados. Mas o que vão pensar de mim? O que minha família vai pensar? O que meus amigos vão pensar? Não vou fazer desse jeito não. Você vai ficar sem Jesus. Eles deixaram a multidão e levaram Jesus. O que você vai escolher hoje? O apóstolo Pedro disse algo muito profundo. Ele disse: mais importa agradar a Deus do que aos homens. O que você vai decidir, irmão? A Bíblia Sagrada diz que aquele que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. O que você vai decidir, irmão? Você vai querer sair daqui hoje tendo a certeza: eu vou levar Jesus comigo? Ou você vai preferir: não, eu vou ficar com a multidão aqui? Geralmente quem escolhe os amigos, escolhe ficar do lado da família e esnoba a palavra, despreza a palavra, quando a tempestade vem, e olha que ela vem para todo mundo enfrenta a tempestade. E é importante ressaltar que as tempestades não é Deus quem manda, não. O livro de Tiago aponta que Deus não é tentado pelo mal, e Ele não tenta com o mal. Deus não manda a doença para ver se você realmente está na fé. Deus não lança um câncer em você para ver se você acredita nele. Isso são obras do inferno, são setas do Satanás sobre nós. Agora é lógico, diante de tudo isso, é uma oportunidade, é uma janela onde nós podemos provar que nós cremos em Deus. Precisamos deixar claro: os males, as tentações, os ataques não vêm de Deus. Acreditar nisso seria o mesmo que você, sendo um pai ou uma mãe, e quisesse verificar se o teu filho lhe ama. Meu filho, você ama a mamãe, ama o papai? Prova. Como, mamãe? Põe a sua mão no fogo e deixa. Se você ama o papai e a mamãe, deixa queimar a sua mão aí. Irmão, quem é o pai que vai fazer um negócio desse com seu filho, irmão? Promover uma tortura para que o filho prove que ama o pai ou a mãe? Que absurdo. Então acreditar que os males, as maldições vêm de Deus, os ataques, as tempestades vêm de Deus, é o mesmo que acreditar que Deus, Ele pega você e joga no fogo. Aguenta aí se você me ama. Que isso? Estamos tendo uma visão talvez deturpada dessas coisas, e por isso Deus não pode nos ajudar. Você precisa decidir: ou a multidão ou Jesus. Não dá para ficar no meio termo, irmão. Ele não vai fazer nada na sua vida enquanto você ficar indeciso. Um dia um pastor falou para mim, um dos pastores que eu tive lá no começo da minha caminhada, e algumas questões, algumas coisas que alguns pastores nossos falam, parece que cravam em nós, ficam entranhadas dentro de nós. E eu lembro que um pastor que eu tive, ele falava: somente os decididos vencem. E eu vou dizer mais ainda aqui: Deus só opera na vida de quem é decidido. Quem está meio indeciso, Deus não vai operar. Deus espera você se decidir. Você quer Deus mesmo? Então Ele vem. Não sei se eu quero Deus. Então se decida primeiro. E muitos precisam tomar decisão. Aqui o texto sagrado diz: eles deixaram a multidão e levaram Jesus com eles. Eu oro para que você seja um daqueles que decida levar Jesus com você. O texto segue, e aí olha só o que acontece. Eles estão com Jesus no barco com eles. Verso 37: e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Deixa eu explicar uma coisa aqui para você. Às vezes a gente entende as coisas erradas. A gente acha que o fato de Jesus estar conosco no barco, não haverá tempestades. Pastor, agora eu estou indo para a igreja, não vou mais passar por luta.
Pastor, agora estou lendo a Bíblia, não vou mais enfrentar dificuldade. Pastor, eu estou orando mais agora, pastor. Agora minha vida vai ser 1000 maravilhas, pastor. Ei, entenda bem, ter Jesus com você não torna você isento de tempestades. Nesse mundo tereis aflições. O livro de Salmos diz: muitas são as aflições do justo, mas Deus o livrará de todas. Então, ou seja, você vê que eles, primeiro, o texto sagrado aponta que mesmo sendo tarde, eles decidiram passar para outra margem, porque foi uma ordem de Jesus. Quem quer andar com Jesus obedece, passa para outra margem, sai do lado das coisas erradas, abandona caminho errado, amizade errada, abandona essas coisas, vem para o lado certo. Depois eles abandonam a multidão e preferem andar com Jesus. E mesmo diante disso, a tempestade está aí. E aí eu preciso pontuar para você: o problema não é a tempestade, irmão. Escuta bem isso aqui que eu vou falar para você. O problema não é enfrentar a tempestade. O problema é Jesus não estar no seu barco. O problema é Jesus não estar com você. Esse é o problema. E tem muita gente que enfrenta a tempestade e Jesus não está com ela. É por isso que vem um desespero. A pessoa fica agoniada, meu Deus, aí sai pedindo oração para Deus e o mundo. Todo crente que ela vê, ei, ora por mim, faz campanha de oração por mim, rapaz, dobra o joelho lá por mim. Um desespero tremendo. Por favor, não me interprete errado, não estou falando que é errado você pedir oração, mas algumas pessoas agem como se Jesus não fosse com ela, não estivesse com ela. E outros, de fato, Jesus não está com ela naquela tempestade. Ela não passou para outra margem, está na margem errada. Ela não abandonou a multidão, ela escolheu a multidão. E por isso, quando ela entrou no barco e entrou no mar, a tempestade se levantou e ela procura Jesus. Cadê Jesus? Mas rapaz, cadê Jesus? Você escolheu a multidão. Você não passou para o outro lado. Andava todo errado, aí veio, buscou a Deus e continuou fazendo as coisas erradas. Eu conversava com o irmão e ele falava: pastor, eu já fiz parte da religião. A religião era assim, eu ia para a igreja, ouvia, saía dali, eu ia beber, eu ia prostituir, ia fazer tudo de novo. A religião não mudava aqui dentro, e não muda mesmo. Quer dizer, você nunca passou para outra margem, nunca houve uma mudança. Cuidado, para não estar dentro da igreja e não haver mudança dentro de você. Hoje eu estava assistindo o pastor Jaime e ele falava: irmão, o evangelho, a palavra da cruz é loucura para quem está perecendo, mas é o poder de Deus para aquele que crê. Irmão, isso que nós ouvimos aqui é a Bíblia. E hoje eu ressaltava muito pela manhã, eu falei: irmão, é a palavra de Deus, irmão, não é uma religião, é palavra de Deus, de Deus, de Deus. Isso de fato transforma a nossa vida, a nossa mente, o nosso comportamento. Esse ensinamento faz a gente passar para o outro lado. Esse ensinamento faz a gente fazer boas escolhas na vida. E a gente abandona a multidão, a opinião dos outros e quer seguir Jesus. É isso que faz. O evangelho, palavra de Deus. Religião não faz isso com você. É por isso que tem gente que não tem remorso nenhum, vem para a igreja, e se ela não ouve o evangelho, ela sai daqui e vai prostituir tranquilamente. Sai daqui e vai beber, sai daqui e vai para farra, tranquilamente. Porque ela não teve um encontro com a palavra de Deus. É só uma religião para ela, para ele. E hoje o que eu estou apresentando para você está acima da religião. Palavra de Deus. Você consegue entender sim ou não? Não estamos pregando aqui placa de igreja. Não é isso, estamos ensinando a palavra. Porque no final das contas é ela que vai te salvar. Nada mais, não é placa de igreja. E aí, a tempestade se levantou, Jesus estava lá no barco. E olha só, o comportamento dos discípulos. Verso 38.
E ele estava na popa dormindo. Ele quem? Jesus. Sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Para um pouquinho por aí, olha aqui para mim, presta atenção. Os discípulos vêm e despertam Jesus: Acorda, Senhor, mestre, acorda. E a indagação foi: o Senhor não se importa que a gente morra? O Senhor vai deixar a gente morrer? Irmão, tem gente que às vezes tem essa psicose, esse questionamento muito doido. Irmão, você acha mesmo que Jesus, estando com você, vai deixar você perecer, irmão? Você acha mesmo que Jesus, estando na sua vida de verdade, você acha que Ele vai deixar você ser humilhado? Você acha mesmo que você não vai conseguir dar a volta por cima? Entenda que se esse barco sucumbisse, afundasse, Jesus afundaria junto com os discípulos. Se você é envergonhado, o nome de Deus também é. Se você é derrotado, é como se Jesus fosse derrotado também. E a Bíblia Sagrada diz que Ele nunca perdeu uma batalha. Ele é general de guerra. Ele sabe guerrear. E a grande questão é que às vezes a gente acha que Jesus não se importa com o nosso sofrimento. A gente passa alguns perrengues na vida, algumas lutas na vida, e a gente às vezes cria esses questionamentos, como se colocasse Deus na parede: Meu Deus, cadê o Senhor? E eu fico vendo alguns mais ousados e ao mesmo tempo loucos, dizendo: Ou Deus é ou Deus não é. Irmão, Ele é e sempre será. Não precisa provar nada para a gente. Deixa de ser doido e colocar Deus na parede. Veja bem com quem você está falando. Irmão, nessa minha caminhada com Deus, eu já vi muito crente doido. Eu falei: eu não tenho essa loucura que você tem, não. Eu não tenho essa coragem, essa audácia que você tem de encostar Deus na parede. Ou Deus é ou Deus não é. Ou Deus faz ou Deus não faz. Eu falei: olha, uma hora dessa você vai ver Deus Ele castigando você. A Bíblia Sagrada diz que nós vamos dar conta de toda a palavra ociosa que sai da nossa boca. A palavra ociosa significa sem pensar. Você vai pagar por isso também. Tem gente que hoje está comendo fruto de coisas que falaram no passado. Conscientes ou não, a palavra tem poder. O livro de Provérbios 18 diz que o homem se fartará do fruto da sua própria boca. Muitos de nós hoje estamos vivendo o resultado de coisas que nós falamos no passado. Plantamos palavras e hoje estamos resultando em tudo isso. E se você tiver um pouquinho de paciência e olhar lá para o passado, você vai ver: pastor, eu falava que eu não ia conseguir ser feliz, que a minha vida estava amarrada. Naquela época não estava, mas de tanto você falar, hoje de fato está. Hoje está. Antes não estava não, era só impressão sua, era o que o diabo incitava você a dizer. Pastor, parece que tem algo do mal, tem algo amarrando a minha vida. E Jesus falando: eu já te libertei. Você acabou de receber a oração, nós acabamos de quebrar a força desse mal. Como é que você sai da igreja e começa a falar: rapaz, tem algo do mal? Cara, você acabou de receber a oração, mas era o diabo incitando na sua cabeça: abre a boca e fala que tem uma maldição, abre a boca e fala que não saiu, abre a boca e fala que você tem esse mal ainda, abre a boca. E você foi soltando essas palavras. E hoje de fato, aquilo que tinha saído, voltou. E tem gente que fala: tá vendo? Tá aí ó, um resultado. Eu não disse que tinha alguma coisa do mal? E lá de cima Jesus faz assim: eu tinha tirado de você. Naquela oração eu tinha operado, mas você não creu. Você não creu. E agora vem me indagar, achando que eu não me importo com o teu sofrimento. Irmão, Jesus não vai deixar você ser envergonhado. Você está entendendo, senhor? Não vai. Passe para o outro lado. Sai do lado das coisas erradas, de fazer as coisas pelo impulso. Tem gente que não raciocina direito, é muito inconsequente. Age depois que vai pensar: eita meu Deus, o que eu fiz? Presta atenção. Você vai colher dos frutos das suas atitudes também. Não seja inconsequente. Pense no que você vai fazer.
Pensa como você vai agir. Isso tem um preço a se pagar também. Pastor, já fiz isso. Pare de se importar com a opinião dos outros. Isso aqui é de extrema importância. Tem muita gente que não serve a Jesus ainda, de verdade, de todo o coração, porque ainda está preocupado com o que os outros pensam. Por isso não consegue sentir Deus de verdade. O coração não é inteiro. O coração está dividido. Não sei se agrada a Deus ou a multidão. No final das contas, você vai perceber, deveria ter agradado a Deus. Só Ele tem poder para me salvar, para me libertar quando a tempestade vem. Os amigos, a multidão, não tem poder. A família que tanto eu quis agradar, não tem poder para me livrar da minha tempestade. O máximo que vai acontecer vai ser um tapinha nas costas. Vai passar. Se uma palavra como essa pudesse realmente resolver uma situação, estava todo mundo resolvido aqui. Mas nós entendemos muito bem, bater nas costas de alguém e falar que vai passar não resolve. Mas Jesus, Ele vem para resolver. Eles questionaram, Jesus vem e resolve a situação. Ó, verso 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Irmão, não tem tempestade que Jesus não acalme. Não tem problema que Ele não resolva. Não tem. Eu não sei qual é o seu problema, tanto o pessoal que está aqui, quem vai nos ouvir essa mensagem depois. Não tem situação que Ele não resolva. A tempestade estava grande, as ondas estavam cobrindo o barco, e Ele foi lá e resolveu. Ele é poderoso para resolver o seu problema, a sua luta. Pastor, é um diagnóstico médico. Pastor, o negócio é sério. O negócio está mais complicado do que antes. Pastor, é meu casamento. Pastor, é minha família. Pastor, independente da situação, não tem nada que Ele não possa resolver. Se o problema dos discípulos era a tempestade, Ele veio e resolveu. Qual é o seu problema? Qual é a sua guerra? Ele pode resolver. Mas não duvide. Não queira colocar Ele na parede e achar que Ele não se importa. Não caia na besteira de cometer esse pecado e achar que Deus não se importa com a sua dor, com o seu sofrimento. Pare com isso. Falar assim mostra que você desconhece completamente Deus. Você não conhece Deus para falar um negócio desse. Não conhece. Quem conhece tem um temor e vai entender como é que Deus não me ama se Ele entregou o Filho dele por mim, e não entregou o Filho dele quando eu estava bem, não. Por exemplo, hoje nós estamos muito melhores do que nós estávamos no começo da nossa caminhada. Hoje muita coisa errada a gente já largou. Não foi hoje que Ele fez isso, não. Ele fez quando nós ainda éramos pecadores. Paulo diz isso. Deus prova o seu amor, mostrando que nos ama, dando o Filho dele quando nós ainda éramos pecadores, quando a gente estava todo errado, todo torto. Foi nessa hora que Ele provou o amor dele. Como é que você vem agora e questiona dizendo que Jesus não se importa? Que loucura é essa? Você consegue entender isso ou não? Mas Jesus vem e acalma a tempestade dizendo: eu me importo, estou aqui. Eu não estou nesse barco. Enquanto eu estiver nesse barco, esse barco não afunda. O que Ele está dizendo para mim e para você é: enquanto eu estiver na sua vida, enquanto você escolher estar comigo e não com a multidão, enquanto você não ficar na margem errada, não afunda. Não afunda. Eu resolvo. Eu estou com você. E o texto segue, verso 40. E disse-lhes: porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? O que acontece? Olha só, Jesus esperava algo deles. Jesus esperava uma atitude diferente de quem entende que Ele está no barco. Às vezes Ele espera uma atitude diferente de mim e de você que temos Jesus no nosso coração. Às vezes eles esperam. Eu nunca me esqueci de uma situação. Estávamos num velório, e aí toda a família era de uma determinada crença,
e só tinha um parente que era cristão. Que era cristão. E aí na hora do enterro ali, tinha passado o velório, quem mais chorou foi o crente. Na hora de enterrar, irmão, quem quis pular dentro da cova? O crente. Paulo diz assim: eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem. Ou seja, eu não quero que você fique sem entender o que realmente acontece. Se eles morreram com Cristo, eles vão ressuscitar com Cristo. Você vai ver eles de novo. Por que quer pular na cova? Que negócio é esse? Me enterrar junto. Eu quero morrer também. E o pessoal segurando. Não, eu quero pular na cova, me enterrar junto. Você está rindo? Mas é triste. Existem pessoas que Jesus esperava mais dela, mais dele. Poxa, Jesus não está na vida da pessoa. Ele esperava uma atitude mais madura, mas geralmente o crente é o cara mais desesperado da situação. Nem parece que tem Deus. E como eu disse, o restante da família era de outra crença. Estavam mais, como posso dizer, mais equilibrados. E aquele que é cristão, que tem Deus no coração, e a Bíblia Sagrada diz que Deus é o Deus de toda a consolação, era para estar mais calmo, era para estar acalmando os outros, era o que estava mais desesperado. É isso que Jesus está cobrando aqui. Por que vocês estão assim? Por que vocês estão com medo? Por que vocês estão sem fé? O que é isso? Vocês não estão vendo que eu estou aqui no barco com vocês? Eu estou com vocês, e vocês estão agindo como se eu não tivesse. Jesus esperava mais deles. Você que está conhecendo Jesus, está aprendendo dele, ele espera que você age de uma maneira diferente hoje. Isso acontece com a gente. Eu não sei você, mas à medida que eu fui conhecendo a Cristo, a minha cabeça foi mudando muito em relação aos problemas que eu enfrento. Antigamente eu me desesperava, hoje não. Se aquilo está me angustiando, eu dobro o meu joelho e eu oro. Essa é a atitude do crente. Mas você vê crente que não come, não bebe, não dorme. Irmão, o que você tem? Rapaz, minha cabeça está mil aqui, rapaz, tem que resolver uma situação, não sei como resolver. Rapaz, você já dobrou o joelho e orou? Ah, não estou com cabeça para orar não. Jesus esperava mais de você. Você consegue compreender isso? Ele esperava mais de você. Visto que Ele está na sua vida, Ele esperava mais maturidade da sua parte. E é isso que Jesus está cobrando aqui. Eu esperava mais de vocês. Por que vocês estão agindo assim? Você acha que eu vou deixar o barco afundar com todo mundo aqui? Como é que seria a história? E Jesus está dormindo no barco, todo mundo se afoga, Jesus morre junto, acabou tudo. Que história feia é essa? Sem cabimento. Você entende? Eu quero dizer para você, a tua história não vai acabar assim. Deus vai lhe abençoar, irmão. Escolha Jesus. Fica do lado dele. Vem para o outro lado. Vem para esse lado de cá. Largue de mão esse negócio da multidão, a opinião dos outros. O seu negócio é com Deus. Porque senão você vai entrar numa tempestade sem Ele. Aí é complicado. Entrar na tempestade sem Jesus no barco, aí complica. E por fim, verso 41 diz: e sentiram um grande temor, respeito, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E eu vou dizer para você aqui, ó, não é só o vento e o mar que obedecem, não. A doença no seu corpo tem que obedecer Jesus também. Esse problema que você está passando tem que obedecer Jesus também. Esse coração duro que tomou conta do teu familiar, obedece Jesus também. Não é só o vento e o mar, não. O livro de Atos diz que todas as coisas estão sujeitas debaixo da autoridade de Cristo. Todas as coisas. Todas as coisas. Está tudo sujeito a Ele. Os demônios têm que obedecer. Os homens obedecem, como nós obedecemos hoje. E nos céus os anjos também obedecem. Tudo está debaixo da autoridade de Cristo. Ah, pastor, porque o médico falou isso assim, assim, assado.
Se você orar, se você se levantar contra esse mal, tem que obedecer Jesus esse mal bem aí. Quando você falar, solta o meu corpo, solta a minha vida, sai do meu caminho, sai da minha loja, isso também vai obedecer. Essa coisa maligna vai ter que sair também. Não tem esse negócio não. Sai desânimo, sai pensamento negativo, pensamento de morte, de suicídio, sai. Tem que obedecer também. Espírito do medo que toma conta de mim, sai e vai obedecer também. Um conversava com o outro, rapaz, até o vento e o mar obedecem o Senhor. Que isso? E você vai descobrir isso também, que aquilo que te assombra, aquilo que te perturba, aquilo que te amarra, quando você se levantar em oração e usar o nome de Jesus, isso também obedece. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu tenho para você. Em nome de Jesus, põe essa palavra no seu coração. A partir de hoje, quando você entrar numa tempestade, você vai lembrar de tudo isso. Será que eu já passei para outra margem? Será que eu estou me importando com a multidão? Essas coisas você vai analisar antes. Se tiver tudo ok, não, está tudo ok. Então Jesus está no barco comigo. Eu estou obedecendo Ele. Ele mandou passar para o outro lado, eu passei. Larguei a velha vida, as coisas erradas, estou do outro lado já. Ele mandou não me importar com a multidão, larguei a multidão de lado. A opinião que me importa agora é a dele, a de Jesus. Acabou. Eu já estou aqui com Ele. Então, se eu estou enfrentando essa tempestade e Ele está comigo, fico tranquilo. Ele vai acalmar, Ele vai fazer cessar, e eu vou ter um testemunho para contar. Amém, Jesus? Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Se ponha de pé. Os meninos já cantaram essa canção, mas nós vamos cantar de novo. Aquela lá primeira que vocês cantaram, coloca o tom original mesmo. Feche teus olhos, vamos orar. Eu creio num Deus do impossível. Creia nisso. Eu creio que tudo podes fazer. Eu não viverei pelo que vejo. Eu não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com o seu poder. Eu posso ir além com o seu poder. Em ti muralhas caem. O que acontece? Portas se. Eu posso ir além no impossível. Em ti não há limite. O que acontece, igreja? Eu tudo. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temas ondas na tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso é na. Aleluia! Não há o que temer em todo tempo. Em todo tempo tu me guardas. Sou seguro em ti, Senhor. Estamos seguros debaixo de tuas asas. Não precisamos mais temer as ondas, a tempestade, Pai. Firma os nossos pés nos seus caminhos. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio que tudo pode fazer. Eu creio que tudo podes fazer. Eu não viverei pelo que vejo. Eu não viverei pelo que vejo.
ir além com seu poder. Em ti muralhas caem. O quê? Portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites, e eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temas ondas na tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso é na batalha. Não há o que temer. Em todo tempo tu me guarda. Não temas ondas, a tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso é na. Não há o que temer. Em todo tempo. E em ti muralhas caem. Diga, igreja, declare. Portas. Eu posso ir além. Eu posso ir além. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temas ondas, a tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso é na batalha. Não há o que temer. Em todo tempo não temas a tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo. Vitória é na. Não há em todo tempo. Não temas ondas, diga. Não temas. Sua voz. Vitor é na. Em todo tempo. E em ti muralhas caem. Com toda a sua fé declare. Portas. Eu posso. Em ti não há limites, não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme. Ei! Não temas ondas, a tempestade. Sua voz acalma
nossa voz contra toda tempestade, contra todo mal que tem tentado nos assolar, que tem tentado nos diminuir, nos fazer recuar. Levantamos a nossa voz contra a depressão, contra o medo, contra a angústia. Levantamos a nossa voz, meu Pai, contra a preguiça, Pai, contra, meu Deus, a obra do inferno que tenta fazer a nossa cabeça. Pai, nós oramos agora, e aonde houver uma ação do inferno, e aonde houver algo de Satanás contra esta pessoa, um ataque maligno, uma seta do inferno contra esta pessoa, eu repreendo agora. Eu digo: Satanás, solte esta vida agora. Você e as suas obras caiam por terra. Eu estou quebrando a tua força, estou desfazendo o seu mal. Eu ordeno a entidade maligna: solta esta vida, desencosta dele, desencosta dela. Toda ação do inferno sai da mente, sai do coração, sai dos caminhos. Toda ação do mal, todo encosto, toda macumba, todo feitiço, todo trabalho feito, vai embora. É para sair, é para soltar. Vamos, solta esta pessoa agora. Você está perdendo a força. O meu Deus está trovejando contra você agora. O meu Deus está agora com a mão dele contra você, Satanás. Solta esta vida, abandona, sai do emprego, sai do emprego. O local de trabalho é na casa desta pessoa. É uma pressão do mal na casa desta pessoa. Em nome de Jesus, eu repreendo aquele demônio que não deixa essa pessoa dormir, não deixa essa pessoa repousar. Eu repreendo toda ação do inferno, toda obra do mal, toda obra do mal, toda espécie de vício, toda perturbação, toda obra do mal. Sai, sai e sai. Em nome de Jesus, nós ordenamos que vá embora, porque Jesus está no nosso barco. Por isso temos autoridade para mandar embora. Não estamos sozinhos, não seremos tímidos, mostraremos fé, porque Jesus está no barco, Jesus está na nossa vida, e isso nos dá respaldo, prerrogativa para poder repreender o mal e mandar embora. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Cristo eu ministro a cura para quem está doente. Em nome de Jesus eu ministro a força para quem está fraco. Eu declaro que a mente desse homem e dessa mulher será purificada. Em nome de Jesus, se havia pecados, que sejam perdoados em nome de Jesus. Sim, meu Pai, que haja fortalecimento na sua igreja. Oro para que os olhos da sua igreja se abrem. Oro, meu Pai, para que o teu povo seja firme, seja constante. Oro para que em todo o tempo o Senhor possa tratar o coração da tua igreja. Que assim seja. Um povo limpo, um povo liberto, um povo que decidiu servir a Deus. Que assim seja na vida do teu povo. Assim nós liberamos a tua bênção, Pai, tanto para aqueles que estão aqui, quanto para aqueles que estão em casa. Sejam alcançados, abençoados em nome de Jesus. E você que crê, diga: assim seja. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, queridos.